Aí eu não consigo fazer duas coisas. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e obrigado por vir aí, né? Tá começando a ficar difícil de vir, né? Por mais blusa, etc e tal. A gente agradece aí o esforço, né? Vamos começar hoje, como sempre, para dar aquela desligada das atribulações, né? Eu mesmo estava com a ligação estressante, trabalho agora, então vamos tentar acalmar aqui para a gente poder entrar em sintonia com a casa, com os espíritos benfeitores que tem aqui, né? Então vamos lá. Vamos nos acalmar, então, ficar aí confortáveis. Quem gosta de fechar os olhos na prece pode fechar, quem não gosta também não precisa. Rogamos ao nosso Pai maior, de infinita misericórdia, ao nosso querido Mestre Jesus, que temos certeza supervisiona todos os trabalhos de locais como esse, em que as pessoas se reúnem em prol do bem, em prol da caridade, em prol do conhecimento, do autoconhecimento, da evolução. Que possamos aproveitar bem as conversas e os ensinamentos dessa noite, aqueles ensinamentos que receberemos com os nossos ouvidos do corpo e aqueles ensinamentos que nos chegarão de forma mais sutil, pelo pensamento, direto aos nossos espíritos, que também possamos aproveitar isso e sair daqui dessa noite melhor do que chegamos. Vamos finalmente nos unir em pensamento e em coração com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Muito bem. Bom, o tema da conversa de hoje, né, eu resolvi trazer um livro aí que eu li faz tempo e agora li de novo, ouvi de novo, que chama A Grande Espera. Eu não sei nem se nós temos aí um exemplar desse livro, mas o livro é ditado pelo espírito de Eurípides Barçanufo, se alguém conhece, né? Eu mesmo confesso que li a primeira vez esse livro, achei interessante e decidi falar aqui sobre esse livro pela história em si, mas agora, né, quando a gente revisita as coisas, é que eu fui descobrir que o Eurípides Barçanufo, na verdade, ele estava no livro lá, né? Então é quase uma experiência que ele contou. Ele não fala que ele estava no livro, né? Esses espíritos são sempre muito humildes, mas depois via outros médiuns e outras fontes a gente descobriu, tá? Então, e o livro se fala quando ele viveu entre os essênios, né? Logo que Jesus encarnou aqui na Terra. Então, tem 3 tópicos principais que eu queria trazer para vocês hoje. Primeiro, falar um pouco do Eurípides Barçanufo, né? Até para a gente conhecer melhor. Segundo, falar dos essênios. E terceiro, falar do livro, né? Eu acho que esse livro, a experiência de ler ele é mais importante que a história, então eu já vou falar logo que o mocinho morre no final. Já vamos dar spoiler logo de cara, certo? O personagem principal é identificado exatamente no livro como o primeiro mártir, né, dos seguidores do Cristo. Então é isso, ele morre no final. Mas, como eu falei, a história, a gente meio que já conhece essa história, então o mais importante, se você se interessar por ler esse livro, é realmente
acompanhar a história e ver os detalhes do que o final da história, que a gente meio já sabe como acaba, né? Mas enfim, vamos começar a falar do espírito que ditou esse livro, né? E que depois eu fui descobrir que ele estava lá como personagem da história, que é o Eurípides Barçanufo, certo? E é interessante porque a gente, outro dia, teve a palestra aqui do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, para mim, é outro desses famosos... Tem aí o livro? Ah, tem o livro então. Valeu, obrigado. Grande espera. Eu recomendo. Ele é outro dessas pessoas, vamos dizer assim, ilustres, mas um desses missionários que o plano espiritual mandou para nós, ou que decidiu vir aqui ajudar, né? Então você vê que a história dele começa lá junto com Jesus, e eu acho que, né, todo mundo reconhece aqui o porte de um desses espíritos que veio para ajudar Jesus, e ele encarnou, essa última encarnação dele, que é o nome, né, de Eurípides Barçanufo, foi no Brasil, né, e em 1880, ele tem várias... era aquele espírito já autodidata, certo? Desde criança. Quando foi muito jovem, já fundou uma farmácia homeopática para ajudar todas as pessoas. Então você vê que já são esses espíritos que vêm, né, e não precisam aprender muito, ou não tem nenhuma transformação, ele já vem com uma missão. Quando eu falar mais dessa primeira encarnação, não a primeira, mas dessa encarnação dele como primeira que a gente sabe, que é a encarnação dele junto com Jesus, a gente vai ver já alguns traços disso aí, né? Naquela época, esse é um pouco do tema do livro, era muito mais difícil ser benfeitor do que hoje em dia, né? Então é isso. Ele aí depois fundou o jornal, virou professor, certo? Depois eu gosto de falar, né, que eu não sou puro sangue, né? Eu não nasci espírita, né? Eu fui convertido. Ele também não, ele foi convertido para espírita, se é que isso faz alguma diferença para o espírito desse porte, né? Mas ele depois tomou contato com a obra de Kardec, e aí, obviamente, né, quando essas coisas acontecem, acho que esses espíritos falam, não, isso aí é realmente o que eu acredito, a coisa já clica, né? Fundou o Colégio Allan Kardec, que era uma instituição educacional. Então, assim, nesta última encarnação que a gente conhece dele, dedicou a vida inteira à caridade, aos outros, a ajudar, né? Antes disso, né, ele levou um bom tempo para voltar, né, vamos dizer assim, entre essa no Brasil e as encarnações dele anteriores. Ele foi um escravo cristão nas Gálias, lá pelo ano 300, tá? Então já pouco depois, né, da vinda de Jesus. Foi a mesma coisa, teve uma vida de testemunho e acabou sendo sacrificado, vamos dizer assim. Tem a história dessa encarnação dele no livro Ave Cristo. Esse eu acho que eu não li, eu preciso até reler. Ou se li, não liguei a ele, né? Antes disso, no século II, ele teve uma encarnação de discípulo de Inácio de Antioquia, né? Então, Antioquia, obrigado. Mesma coisa, estava lá espalhando o Evangelho, a Boa Nova pela Palestina, né? E novamente foi sacrificado por isso, né? Pelos ideais deles. E o que a gente quer falar hoje é justamente desta encarnação dele como Marcos, né? Marcos é o personagem principal desse livro, A Grande Espera, né? Como eu falei, só por meio do livro lá que eu resolvi pesquisar sobre o Espírito e descobri que no fim o Marcos era ele, tá? Mas então, só para ter uma ideia do autor espiritual, estamos falando de um espírito que veio na época e logo nos séculos seguintes depois da vinda de Jesus, 3 vezes. Nas 3 vezes era um espírito que estava propagando a mensagem do Evangelho, nas 3 vezes foi
torturado ou morto, enfim, por causa disso, tá? E aí ele teve uma folga de encarnação, né? Estão sempre trabalhando lá de lá. E aí ele veio no Brasil em 1880 como Eurípides Barçanufo. Ou veio mais vezes, a gente não sabe também, né? A gente não tem todas as informações, tá? Muito bem. Bom, o que aconteceu nessa primeira encarnação, então, do Eurípides? E por que que eu gosto particularmente desse livro, né? Existem alguns relatos que estão espalhados na literatura sobre a vida de Jesus antes do Novo Testamento, né? O que ele estava fazendo entre a estrela lá de Belém, os três reis magos e depois ele, os apóstolos? O que aconteceu nesse período? Jesus criança, Jesus adolescente, né? Eu tenho curiosidade particular. Será que ele fazia? Será que ele jogava bolinha de gude? O que um espírito desse faz, né? Quando está nessa fase? E esse livro traz algumas aparições, algumas interações com Jesus adolescente, né? Entre seus 13, 14 anos de idade, que é quando ele teve contato com o povo essênio. Então, isso é o que me atrai nesses livros, é tentar saber um pouco, né, o que estava acontecendo, né? Bom, o que é? Vocês conhecem bem o povo essênio? Vocês sabem o que são os essênios? Não? Então o negócio é o seguinte. Bom, era uma seita que existia um pouco antes da vida de Jesus, tá? E eles dedicavam a vida a fazer, vamos dizer assim, a comunhão com o alto. Eles estavam esperando o grande mensageiro deles, e da forma deles, eles estavam vivendo uma vida, da forma que eles acreditavam, a vida só de virtudes, fazendo só o que é certo, uma vida, né, segundo as definições deles, seguindo aí todas as regras morais e espirituais que eles acreditavam, tá? Tinham consciência da vida após a morte, sabiam, tinham muitos médiuns entre eles, isso não era um problema, né? Era tudo compartilhado, né? Ninguém tinha nada, todas as casas eram iguais, todo mundo construía, trabalhava nas mesmas casas, trabalhavam basicamente com agricultura e cerâmica, né? E em termos de estudo, estudavam matemática, astronomia e as leis divinas, né? Filosofia e tudo mais. E, em particular aqui, eram só homens nessa seita e não podia casar também. Também tinha essa regra aí, tá? Não faziam sacrifício de animais. Então, isso também eles eram contra. Quando você lê o livro, você percebe algumas coisas, né? Você percebe como esses espíritos eram elevados, e aí não estou falando que a gente concorda com tudo que eles estavam fazendo, todas as regras. Lembrem que esses espíritos encarnam, né? Estão vivendo na sociedade da época, então não necessariamente tudo ali é o auge da moral. Mas, quando você pensa no dia desses... Ele narra muito dia a dia dessas pessoas, e assim, acordava, ia lá, fazia uma oração, dava graças para a vida, para tudo que tem, etc. e tal. Ia trabalhar, fazia trabalhos, né, manuais ali, todo mundo colhia igualmente os frutos do trabalho, todo mundo vivia na mesma casa, todo mundo nas mesmas casas, não na mesma casa, mas todo mundo comia a mesma coisa, então você não tinha nada, um não tinha mais do que o outro, ninguém passava mais ou menos necessidade. Aí vão lá estudar matemática, vão aprimorar o seu conhecimento, e aí novamente, né, no fim do dia, aliás umas 2, 3 vezes por dia, estavam lá rezando junto, fazendo essa comunhão, agradecendo o que eles tinham. Então assim, a gente pode até discordar de alguns princípios que talvez tenham sido distorcidos pela natureza da época. Eu posso falar assim, mas então você está falando que comer carne é atrasado. Não sei, não estou falando nada disso. Você está falando que não pode casar e que mulher não podia fazer parte também, não acho certo, mas era a época. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é que
quando a gente vê esse comportamento, né, de gratidão, de comunhão com o alto, de compartilhar tudo, de simplicidade, as coisas eram muito funcionais, ninguém tinha luxo nem nada disso. Quando a gente vê esse comportamento, é um comportamento que você já associa a espíritos que já, vamos dizer assim, transcenderam de alguma forma esses nossos problemas do dia a dia. Então, é uma população, é um povo que era considerado para a época e até hoje é considerado como um povo espiritualmente mais avançado. Tá? Agora, vocês vão ver até quando eu falar de Jesus que não significa que eram perfeitos. Né? Então, esse é o ponto. Bom, então esses são os essênios. Tá? Qual é a história aqui do livro? Como é que isso se... o que isso tem a ver com o livro, né? Essa primeira encarnação do Eurípides, que era como Marcos, né, ele nasceu romano. E nasceu filho de um famoso, de um exponente, vamos dizer assim, romano, que tinha, como todos eles, muitos recursos, muitos escravos, né? E era a vida naquela época. Não era o pai dele não achava nem bom nem mal, era como as coisas funcionavam. Mas é engraçado que quando um espírito desse encarna, mesmo na infância, ele começa a demonstrar o grau em que ele se encontra. E ele adoeceu por causa disso. Adoeceu, porque como assim está escravizando gente? Ele não aceitava. Então isso é uma característica, né? Esses espíritos, desde cedo, eles já trazem isso. E outra característica desses espíritos é que todo mundo adora eles. Certo? Viver do lado de um ser desse é uma experiência diferente. Então, assim, o pai adorava, as empregadas adoravam, todo mundo, porque, certo? Esse avanço moral, ele transborda. Então, o pai vai lá e faz, corajosamente, faz o que depois vai causar problema para ele, liberta os escravos. Não, meu filho está doente aqui, eu adoro Marcos, não quero ser... Então, assim, chegou na Terra aqui já libertando 200 escravos, né? Esse é o ponto. Enfim, aí a história se desenvolve, mas ele vai, como provavelmente deveria ser planejado, vai parar nesse povoado essênio, se identifica imediatamente com eles, né? E aí fica com eles, decide se tornar um essênio, né? E começa a viver com o povo lá. Mesmo o ancião lá do povo já sabia, né? Esse pessoal já sabe, quando ele chegou lá já falou, puxa, né? Chegou quem vai liderar a gente aqui no futuro. Então ele fica lá e a história se desenvolve, ele vai, ele imediatamente se destaca, não é o termo certo, porque ninguém ali se destacava, né? Mas ele afina com aquele povo de forma muito natural. Né? Bom, muito bem. E aí eles estão nessa grande espera, o nome do livro. Né? Todo mundo, eles têm um tipo de... Alguns têm ali mediunidade, eles sabem, então, recebendo recados do plano espiritual, tem intuição, tudo que está vindo, o que eles chamam de a grande estrela. Né? Estão todos esperando a grande estrela. E aquilo tudo que eles estão fazendo, eles acreditam que é para preparar para a vinda da grande estrela. Então as vilas que eles estão construindo, né, com o suor do trabalho deles, as orações, tudo isso estamos preparando, este é o povo que está sendo preparado para receber Jesus, receber a grande estrela. Né? E eles estavam certos, mas como vocês vão ver daqui a pouco, tinha um but aí, tinha um C, né? Então é isso. Aí, enfim, a história se desenvolve, tem até os romances no meio do caminho, é uma história interessante, já falei, se você quiser ler mesmo sabendo no final. Mas aí no fim, Jesus começa a aparecer aqui e ali. Né? E aí a descrição é interessante, né? Porque ele aparece... um adolescente, né? Entre seus 13 e 14 anos, né? Pré-adolescente. Mas aquela história, né? Com uma ascendência moral, que quando ele aparece e fala algo,
para esses que não são os essênios, né, todo mundo acata. Os essênios imediatamente reconhecem ele. Imediatamente reconhecem. Falam assim, não, esse aí é a grande estrela. Já chamam ele de grande estrela. Chamam de Rabi, tem um nome que eles chamam aqui, que era um nome respeitoso lá para a época. Não sei se era Rabi. Mas aí é o seguinte, Jesus vem, sabendo de todas aquelas regras e costumes que eles estão cultivando, e aí vem o recado que para mim é o recado principal desse livro. Então eu comecei a ler esse livro porque eu queria saber mais sobre a adolescência de Jesus, mas eu gostei dele por causa do recado, porque Jesus veio e falou e mandou na lata. Sempre, né, segundo, nada agressivo nem nada, mas ele falou assim, gente, trabalho não é aqui. Ser bom entre os bondosos é fácil. Preparar tudo isso aqui entre vocês? Não. O problema está lá fora. Gente com fome está lá fora. Gente sofrendo está lá fora. Gente que precisa de educação está lá fora. Gente que vai te perseguir e te machucar porque você está seguindo isso, está lá fora. Então ele dá esse choque, né? Porque os caras estavam lá criando aquela comunidade fechada, isolada e perfeita, esperando Jesus chegar, ó, preparando isso aqui para você. Aí ele dá uma passada lá e fala, não, gente, não é aqui, é lá. E aí, óbvio, que entre os essênios, com certeza você tinha espíritos de diferente compreensão, uns imediatamente, né, o próprio Marcos aqui, e esse mestre dele viraram e falaram assim, ok, esquece as nossas regras, esquece o nosso estatuto, a grande estrela veio, falou que é isso, nós vamos fazer isso, e já saíram. E eles tinham dúvidas, eles falaram assim, mas e aí? Saio andando aí, o que eu vou fazer? E aí Jesus fala, o trabalho vai aparecer. E realmente o livro conta, enquanto eles estão lá andando pela estrada, indo para uma capital, de várias situações que aparecem, e eles têm essa oportunidade de ajudar, e aí eles ajudam. Então assim, para mim, essa mensagem, né, essa mensagem é o principal, né? Ó, o Cristo os exorta a uma nova postura. O amor não é espera passiva, mas movimento contínuo com base no bem-estar do próximo. A missão agora é ir ao encontro dos que sofrem. Tá? Para mim, por que isso é uma mensagem importante e poderosa? Né? Sem querer faltar caridade com os nossos irmãos, né, mais violentos, mas até bandido ama a família do bandido, ama os bandidos amigos, ama todo mundo. Então, assim, é fácil você ser bom e caridoso, etc., com os seus. Bom, pelo menos deveria ser. Esse é o primeiro passo. Né? Agora, o difícil é ir lá fora, nos lugares onde realmente estão supostos inimigos ou tem conflitos. Tudo. Essa é a dificuldade. Né? E eu já, assim, mesmo aqui, nós estamos aqui, todo mundo vem aqui com boa vontade. Né? Vem aqui e fala, nós estamos indo no centro, vou ouvir a palestra, vou tomar um passo. Né? Não vou chegar no centro lá para catar uma cadeira e jogar no outro. Então aqui nós temos uma certa, estamos numa disposição diferente. O difícil é levar essa disposição para quando você está brigando no trabalho, para quando você está brigando com o vizinho, para quando você está brigando com o trânsito. É aquela velha história. E foi o recado que Jesus trouxe para os essênios e que mudou totalmente a seita naquele momento. Tá? Por isso que eu acho que eu gosto da mensagem desse livro. E como eu falei, estou dando a mensagem hoje aqui em 5 minutos, mas esses dilemas que eles passaram, essa transformação, é um dilema que se você ler, provavelmente você vai se identificar também. Né? A gente fala assim, tá bom, então o que eu faço? Eu saio por aí? Como é que é? Tá? Então, assim, esse é o resultado final da grande espera. E, obviamente,
a gente sabe que depois, por séculos e séculos, não só os essênios, mas outros seguidores continuaram levando a mensagem, espalhando a mensagem, sendo perseguidos e por aí vai, né? Como eu já dei o spoiler no começo, né? Quando ele chega em Jerusalém para falar sobre a mensagem, e obviamente eles não estão preparados, então prendem ele, acabam matando ele, mas aí, como é um livro espírita, já se fala que ele foi recebido pelo próprio Jesus e pelos seus espíritos, então nesse caso foi considerado como um dos primeiros mártires, né, dos seguidores de Jesus. Tá? Então assim, essa história, esse é o resumo, né, e o que eu queria trazer para vocês, e até que eu consegui, eu queria ser mais rápido para a gente ter mais tempo para perguntas, discussões, mas é isso. Então vamos abrir aqui, quem quiser falar alguma coisa, comentar ou fazer pergunta, ou falar o que não tem nada a ver com o livro, fiquem à vontade. Fala aí. Eu achei a história dos essênios muito interessante e a crença deles, de certa forma, parecida com a dos budistas, né? Diga assim, a crença, não a crença em si, mas o que eles praticam no dia a dia, né? Eles são isolados, né? Fazem orações, né? Talvez em prol da humanidade ou da natureza e tal. É claro que não deu para pegar todos esses detalhes aí, mas eu fiquei interessado em saber exatamente a respeito disso. Talvez perguntar para vocês se... Aí o livro em si, ele foca muito na história do Marcos e fala pouco sobre o povo essênio e tal. Aí eu fui procurar em outras bibliografias essa história dos essênios, mas tem. Então, só estou dizendo que se é para saber mais dos essênios, talvez esse livro não seja a melhor fonte. Tem outra. É importante ressaltar que eram hebreus, né? Então, haviam várias seitas do povo hebreu, né? Eles eram de formação judia, e aí só que eles tinham essa variação, e você falou muito bem da questão dos animais, né? Que eles eram contra, porque eles já tinham tido uma certa evolução, como você falou, em termos de entendimento, que não precisava mais disso, né? E eles justamente quando ele vai, né, falar num templo hebreu, que aí eles consideram sacrilégio, né, porque as ideias deles não estavam de acordo, né? Mas é isso mesmo. Quando eles foram pregar, né, e se espalharam, pouco tempo depois eles desapareceram? Eu acho que, pelo que eu vi, o povo não é que desapareceram, mas meio que a missão mudou, porque eles tinham como se fosse as regras, né, de como um essênio. Era uma sociedade muito... Não era fácil você entrar também e você não podia quebrar nenhuma regra lá. Então, assim, quando essa facção... Porque não foi a facção toda que seguiu os ensinamentos de Jesus logo de cara. Tinham dois povoados principais que eram em dois... Cadê os essênios? Aqui. Era em Hebron... Tinha uma outra comunidade. Enfim, esse pessoal era de uma comunidade, saíram para falar e tudo mais, mas os outros não aceitaram a mensagem. Falaram, não, nós vamos continuar aqui e tal. Então, assim, de fato eles desapareceram depois do século 3 ou 4 como povo. Mas a minha impressão é que eles transicionaram para os cristãos, entendeu? Para o cristianismo. Se juntaram a Jesus, aos discípulos de Jesus e saíram espalhar essa notícia. Então o povo essênio, daquela forma que eles operavam antes, né, de Jesus vir, desapareceu. Mais algo? Eu assisti um documentário sobre Euripides Barçanufo no YouTube que conta a história dele, né? Do Eurípides? Legal. Interessantíssimo. Que ele era um médium muito ostensivo, né? Ele tem até relatos de desdobramento e bicorporeidade.
E conta a história de como ele fundou a primeira escola espírita no Brasil, a Allan Kardec, um hospital espírita. É bem interessante, só buscar no YouTube e se passar. Legal. Isso não me surpreende muito, porque assim, há 2000 anos atrás, né, nesse Marcos, ele já relata vários eventos mediúnicos, a cura, né? Então, mas é engraçado, tem um episódio que é engraçado, porque tá tendo uma praga lá, uma febre que tá matando todo mundo, não sei qual é, e ele consegue efetuar algumas curas em pessoas, né? Mas assim que Jesus chega, tem essa passagem, ele fala, a primeira coisa que ele fala, Rabi, não sei se é esse o termo, mas mas a gente vai sair, tem um monte de gente doente aqui, eu estou tentando cuidar tal, e Jesus simplesmente fala, não se preocupe, isso aí já passou. Você vê a diferença, né? Era um espírito, é um espírito avançado, estava ali, curava um, curava outro, mas Jesus deu um rolê lá, apareceu e falou, ó, isso aí esse problema aqui já acabou, vamos embora. Mas legal. Eu me interessei mais pelo Eurípides nessa segunda leitura que eu fiz do livro. Tudo bem? Mais perguntas, dúvidas? Então tá bom. Então vamos encerrar para a gente poder passar para os passes. Amado Pai de infinita bondade, nossos guias, mentores, espíritos protetores, anjos guardiães, agradecemos por essa noite, por estarmos aqui, por estarmos recebendo essas vibrações de paz, amor, de fé, de esperança, que possamos levar essa calma, essa paz de espírito para os nossos lares, para nossas vizinhanças, para todos os lugares por onde vamos passar, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos. E que possamos, ao dormir nessa noite, receber mais dessas inspirações, aproveitar esse estado de espírito para nos conectar com os nossos benfeitores, familiares do plano espiritual, que às vezes nem nos lembramos nessa vida atual. E que possamos, nesses encontros, renovar as nossas forças, renovar a nossa fé e a nossa esperança de que um futuro melhor e mais brilhante se reserva para todos nós, graças ao Pai, graças ao Mestre Jesus e a toda a potestade celeste que nos ampara todos os dias, mesmo que não possamos saber diretamente ou sentir. Que assim seja. Amém.